Sabes qual é o maior crime contra um povo? É apagar-lhe a memória, porque sem memória não há identidade, e quando isso acontece, qualquer um pode dizer quem tu és, e tu até podes acreditar. É por isso que o Fronteiras existe, para contar a história que devia estar nos livros escolares, mas que quase nunca é ensinada. Eu sou cabo-verdiano, e sei que Cabo Verde e Guiné-Bissau precisam conhecer muito mais sobre si mesmos. Aqui não inventamos nada, nem atacamos ninguém. Cada vídeo nasce de estudo e pesquisa séria, cruzando fontes para trazer a verdade de forma clara e acessível. Este trabalho já virou também um livro, que está a ser bem recebido e reconhecido. Obrigado a todos que já o adquiriram. Vocês mantêm este projeto vivo. Se queres conhecer a nossa história de verdade, inscreve-te no canal e ativa o sininho. Assim, ninguém mais vai poder dizer que não sabias. Quando falamos de Cabo Verde, muitos pensam num arquipélago pequeno, isolado no Atlântico, com praias bonitas, música rica e um povo espalhado pelo mundo. Mas a nossa história não começa com o turismo nem com a imigração. Começa num tempo em que as ilhas eram um ponto estratégico na engrenagem brutal do colonialismo. Para perceber o presente, é preciso voltar ao século XV, quando o Império Português começou a olhar para o Atlântico não como um mar de mistério, mas como um mapa de oportunidades para comércio, exploração e conquista. As ilhas de Cabo Verde, segundo os registros portugueses, foram descobertas por volta de 1460. Essa palavra, descobertas, sempre merece atenção, porque quando falamos de descobrir algo que já existia, estamos a falar da perspectiva de quem escreve a história. É verdade que Cabo Verde estava desabitado quando os portugueses chegaram, mas isso não significa que era um território vazio, no sentido político ou simbólico. As rotas atlânticas já eram frequentadas por navegadores africanos, pescadores e comerciantes que circulavam entre a costa oeste africana e outras ilhas como as Canárias. Portanto, a chegada portuguesa não foi um primeiro contato com o mundo, mas o início de uma presença europeia permanente que iria mudar para sempre a história das ilhas. O que Portugal viu em Cabo Verde não foi apenas terra para habitar. Viu uma posição estratégica perfeita para o comércio marítimo e, mais tarde, para o tráfico de pessoas escravizadas. As ilhas estavam numa localização ideal, perto da costa da Guiné, mas afastadas o suficiente para servir de entreposto seguro. Isso significava que aqui se podia receber, preparar e redistribuir mercadorias e, tragicamente, seres humanos, para várias partes do mundo, especialmente para as Américas. Logo nos primeiros anos, começaram a chegar colonos portugueses, muitos deles vindos do Alentejo e do Algarve, e junto com eles vieram também africanos escravizados, trazidos da costa próxima. Este encontro forçado entre europeus e africanos deu origem à base da população cabo-verdiana. Um povo mestiço que herdou línguas, costumes e tradições de ambos os lados, mas que, na prática, vivia num sistema profundamente desigual. Desde cedo, o crioulo, resultado da fusão do português com línguas africanas, tornou-se a língua do dia a dia, enquanto o português puro ficava reservado para documentos oficiais, igreja e administração. Cabo Verde não foi apenas um ponto de passagem. Tornou-se também um local de aculturação forçada. Aqui, homens e mulheres africanos eram batizados, aprendiam rudimentos da língua portuguesa e eram instruídos na religião católica antes de serem enviados para o outro lado do Atlântico. Esse processo era apresentado como civilizatório pela administração colonial, mas na prática significava apagar ou minimizar as culturas de origem. Ainda assim, muitas tradições africanas sobreviveram e foram integradas na identidade cabo-verdiana, criando uma cultura híbrida que ainda hoje nos define. O século XVI e XVII foram marcados por prosperidade para alguns poucos e sofrimento para muitos. Os senhores de terras e comerciantes ligados ao sistema colonial enriqueciam com o comércio e o tráfico de escravizados, enquanto a maioria da população vivia em condições precárias. As secas cíclicas agravavam a situação,
causando fomes que, em alguns períodos, mataram milhares de pessoas. A resposta do poder colonial era limitada. Importavam alimentos quando possível, mas sem investir em estruturas que pudessem prevenir futuras crises. Cabo Verde era valioso como posto comercial, mas não como território a ser desenvolvido. No século XVIII, o declínio do tráfico transatlântico começou a afetar a economia local. Algumas famílias de comerciantes adaptaram-se, investindo em novas formas de comércio e agricultura, mas para a maioria, a pobreza persistiu. A imigração começou a tornar-se uma solução para alguns cabo-verdianos, que procuravam oportunidades noutras partes do Império Português e até nos Estados Unidos, especialmente na Nova Inglaterra, onde trabalhavam na indústria baleeira. Essa tendência migratória, que ainda hoje é parte central da identidade cabo-verdiana, tem raízes nesse período. Entrando no século XIX, o colonialismo europeu passava por mudanças. Portugal, pressionado pelas potências que queriam abolir oficialmente a escravatura, declarou o fim legal do tráfico. Mas na prática, formas de trabalho forçado e exploração continuaram, agora mascaradas por contratos de serviço ou trabalho a prazo. Cabo Verde, com seu clima árido e economia frágil, continuava dependente da metrópole, enviando mão de obra para as plantações em outras colônias, como São Tomé e Príncipe. O século XX trouxe novos desafios e novas ideias. As secas continuavam a assolar as ilhas, causando ondas de fome e morte. A resposta de Portugal mantinha-se insuficiente, reforçando o sentimento de abandono entre os cabo-verdianos. Foi também no século XX que as ideias nacionalistas e anticoloniais começaram a chegar com mais força, influenciadas por movimentos em África, Ásia e América Latina. Entre os estudantes cabo-verdianos e guineenses que estudavam em Portugal, começou a formar-se um núcleo de resistência intelectual e política que mais tarde daria origem ao PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O PAIGC foi fundado oficialmente em 1956, liderado por Amílcar Cabral, um guineense de origem cabo-verdiana. Desde o início, a estratégia do partido foi unir as lutas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, acreditando que juntas teriam mais força contra o regime colonial. A luta na Guiné-Bissau seria armada, devido à presença de território continental e à possibilidade de apoio logístico. Já em Cabo Verde, o contexto insular e a falta de condições para uma guerra de guerrilha levaram a que a resistência fosse sobretudo política e organizacional. É neste cenário que Pedro Pires aparece como figura relevante. Nascido em 1934 na Ilha do Fogo, estudou em Portugal, onde tomou contato com as ideias anticoloniais. Mais tarde, juntou-se ao PAIGC e participou diretamente na luta armada na Guiné-Bissau. Pires era conhecido pela sua disciplina e capacidade de liderança. Com a morte de Cabral em 1973, coube a outros líderes como Aristides Pereira e o próprio Pedro Pires manter a coesão do movimento e conduzi-lo até a independência. A independência de Cabo Verde foi proclamada a 5 de julho de 1975. Pedro Pires tornou-se primeiro-ministro e, mais tarde, presidente, desempenhando um papel central na construção do Estado cabo-verdiano. As primeiras décadas de independência foram marcadas por tentativas de implementar um sistema socialista, com forte influência do modelo de partido único. Esta escolha tinha lógica no contexto da época. O país precisava de estabilidade e coesão para se consolidar. Mas também trouxe limitações, como a ausência de pluralismo político até o início dos anos 90. Durante este período, Cabo Verde consolidou uma reputação de estabilidade política e boa governança, especialmente em comparação com outros países africanos recém-independentes. No entanto, os desafios estruturais mantiveram-se. Falta de recursos naturais, dependência de importações, vulnerabilidade às alterações climáticas e forte emigração. A diáspora tornou-se não apenas uma característica cultural, mas uma parte vital da economia, através das remessas enviadas para as famílias nas ilhas. A identidade cabo-verdiana, formada ao longo de séculos de encontros forçados, resistências e adaptações,
é hoje uma mistura única de elementos africanos e europeus, mas profundamente marcada pela experiência colonial. Entender este percurso é fundamental para compreender não só as nossas conquistas, mas também os nossos desafios atuais. Quando se olha para a história com honestidade, percebe-se que nada do que vivemos hoje é obra do acaso. É o resultado de decisões, resistências e imposições acumuladas ao longo de mais de 500 anos. É por isso que falar de Pedro Pires, do PAIGC e do processo de independência não é falar apenas do passado. É falar das bases sobre as quais Cabo Verde foi construído. É questionar o que fizemos com essa herança e como podemos, a partir dela, construir um futuro mais justo e consciente. Porque a história não é apenas um registro morto em livros. É uma ferramenta para entendermos quem somos e decidirmos para onde queremos ir. Depois de entender toda essa trajetória de Cabo Verde, desde a chegada dos portugueses, passando pelo impacto brutal da colonização, até a luta pela independência com figuras como Pedro Pires, fica claro que a nossa história não é algo distante ou esquecido. Ela está viva dentro de cada cabo-verdiano, nas nossas tradições, na nossa cultura e até nos desafios que enfrentamos hoje. A história é mais do que datas e nomes. Ela é a base da nossa identidade, da nossa memória coletiva. Saber de onde viemos nos ajuda a entender quem somos e a construir um futuro melhor, com consciência das nossas raízes e das injustiças que precisamos superar. Não podemos deixar que a versão oficial, simplificada ou apagada da história, continue a dominar o que sabemos sobre nós mesmos. Precisamos resgatar a verdade para fortalecer a nossa voz. Quero ouvir você. Deixe nos comentários o que achou deste vídeo. O que você aprendeu que não sabia antes? Que parte mais te chamou a atenção? A sua participação é importante para que possamos crescer juntos e fortalecer esse conhecimento que tanto nos empodera. Se você acha que essa história precisa chegar a mais pessoas, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos. Quanto mais gente souber dessa história, mais forte será nossa comunidade, mais difícil será continuar apagando nossa memória. E não posso deixar de agradecer de coração a cada pessoa que apoia o canal Fronteiras e que já adquiriu nosso livro. Esse projeto só é possível graças a vocês. Continuem conosco, porque ainda tem muito para descobrir, para questionar e para aprender juntos.